bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Então, eu vou voltar aqui, gente, para a aula. Por que não tem jeito? É o mesmo computador. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Então o senhor não gravou a aula desde o início. Não. Uma janela, essa aqui. Eu ainda apanho um pouquinho, os irmãos me perdoem aí, por favor. Espero que não seja uma surra, seja uma luta aí não tão desigual. Joia. Então, vamos lá. Então, nós vimos que o coração, irmãos, é a causa final das nossas reações, tá? É o local onde ocorre a batalha espiritual. Muito bem. Então, nos 10 mandamentos, como nós vimos, a falha em guardar os mandamentos de 4 a 10 vem da quebra dos 3 primeiros mandamentos. As reações espinhosas à vida nascem de um coração que se desviou para cultuar outra coisa, tá? Caiu na tentação, né? Acreditou na mentira de Satanás, de que outras coisas, né, iriam preencher o seu coração. Então, caiu na tentação de cultuar, entesourar, não a Deus, mas outras coisas, tá? Acreditando que sem aquilo, né, que se está entesourando, a vida não faria sentido. Muito bem. Então, vamos rapidamente também passar pelos mandamentos de 4 a 10, refletindo, olha, por que os israelitas... Não, agora nós vamos passar de 4 a 10. Os 3 primeiros mandamentos, quais são? Adorarás ao Senhor teu Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então, por que os israelitas, então, frequentemente deixavam de guardar os mandamentos de 4 a 10? E por que você e eu deixamos de obedecê-los? Vamos refletir sobre isso. O 4º mandamento, né, o cerne dele, que é guarde o sábado, o cerne dele é um chamado para honrar e obedecer a Deus em sua adoração, trabalho e descanso. Bom, se eu não cumpro os 3 primeiros mandamentos, eu adoro e sirvo a mim mesmo e uso o meu tempo para o meu interesse. Faço do trabalho meu Deus e me defino pela minha carreira. Elevo a paz e o conforto pessoal acima de Deus. E o 5º mandamento, honra seu pai e sua mãe. Qual que é o cerne dele? É um chamado para honrar e obedecer a Deus no respeito aos que têm autoridade, né? Se eu quebro os primeiros mandamentos, a minha vontade e a minha honra se tornam primários. Aí, ao invés de adorar a Deus, nesse quesito, eu falo, não, eu quero o que eu quero, e aí eu não preciso de honrar meu pai e minha mãe, eu preciso de agradar o meu desejo do meu coração. E ainda por cima justifico, né? Não, mas eu quero fazer uma coisa justa, correta. Meu pai é que está querendo que eu faça uma coisa diferente, minha mãe, e se justifica nisso, né? Isso. 6º mandamento, não matarás. O cerne é amar, servir e perdoar uns aos outros, né? Fazendo isso, a gente vai estar honrando e obedecendo a Deus. Muito bem, mas quando eu quebro os 3 primeiros mandamentos, eu não quero honrar e obedecer a Deus, né? E então eu exijo ser amado e servido pelos outros. E quando alguém erra comigo, eu exijo vingança. Posso até não matar com um tiro, uma facada, ou o que for, mas muitas vezes com as minhas palavras eu destruo a outra pessoa, ou pelo menos quero destruir. As minhas né? ações. E as minhas ações também. 7º mandamento, não adulterarás. O cerne, né, é honrar e obedecer a Deus, permanecendo puro sexualmente e honrando as minhas promessas aos outros. Mas quando eu quebro os 3 primeiros mandamentos, eu não quero honrar e obedecer a Deus. Os meus prazeres me dominam, né? Eu sou mais amigo dos prazeres do que do Deus que me dá verdadeiro prazer e alegria nas coisas que Ele criou. E às vezes, gente, não é só uma pessoa, não. Às vezes é o celular, é o computador, né? É o tempo da gente que está roubando o tempo do cônjuge. 8º mandamento, não furtarás. O cerne, então, é honrar e obedecer a Deus ao compartilhar liberal e alegremente os meus recursos, né?
Os irmãos lembram lá, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes tenha com que, né? Trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. O apóstolo Paulo, numa das cartas, fala sobre isso. Mas quando eu não quero honrar e obedecer a Deus, quando eu quebro os primeiros mandamentos, eu desejo as coisas para mim mesmo, né? O egoísmo é que toma conta do meu coração, não o altruísmo. Nono mandamento: não dirás falso testemunho, né? Palavra verdadeira. Vai falar sinceramente, de modo construtivo. É assim que eu honro e obedeço a Deus. Mas se eu não quero honrar e obedecer a Deus, as minhas palavras são usadas para que eu pareça bom e você mal. Então, eu uso até de artifícios para parecer verdade, para que eu seja o bom e você não. E eu Não, me deixo enganar também pelos meus pensamentos, né? eu engano até a mim mesmo. 10º mandamento: não cobiçarás. O cerne é honrar e obedecer a Deus ao me regozijar nas bênçãos dos outros. A palavra de Deus, né, fala: alegrai-vos, chorai com os que choram, né? E alegrai-vos com os que se alegram. Tem alegria naquilo que o outro tem. Mas se eu não quero honrar a Deus, não quero obedecer a Deus, eu quero o que você tem e não quero o que eu tenho. Estou cobiçando a outra coisa que eu não tenho. Eu não quero aquilo que Deus me deu. O contentamento vem daquele que quer de fato honrar e obedecer a Deus. Joia. Então, gente, as estruturas dos 10 mandamentos nos mostram claramente essa verdade. A gente deixa de obedecer os mandamentos 4 a 10 porque algo se tornou errado no nosso interior, no nosso coração. Então, não adianta a gente tratar desse problema. Por que você se deixa enredar? Por que você peca? Por que você faz o que faz? Se você não olhar para o seu coração. Qualquer outra solução, ela não vai produzir mudanças permanentes na sua vida. Elas vão ser superficiais. Pode até durante algum tempo trazer algum benefício, né? Assim como você toma um remédio para baixar a febre, né? Nós temos médico aí entre nós, toma lá um remédio para dor de cabeça, mas se a gente não for a causa do problema, se o diagnóstico não for claro, como esse, né? De que o problema está no coração, então a gente não der o remédio certo, a solução não virá, ela não vai ser permanente. Muito bem. As perguntas raio-x que a gente mandou, então, elas nos ajudam a ver o que nos afasta desse Deus glorioso. E o que acontece? Muitas vezes, a gente pega essa lista de perguntas e responde com tudo aquilo que a gente sabe de cor e salteado. São respostas verdadeiras, entre aspas, porque elas são bíblicas, mas no fundo do nosso coração, elas não são reais. Porque nós achamos assim, uai, muito simples. Para que você foi criado? Para glorificar a Deus, não é? E ao gozá-lo eternamente. Sim. Então, quando pergunta, a que você ama? Eu amo a Deus. Só que, na hora que você se sente confrontado por algum desejo do seu coração, você peca. Então, ao responder essas perguntas, nós precisamos nos pesquisar bem o nosso coração a fundo, nos expor à palavra de Deus no âmago da questão, ao invés de sermos superficiais com palavras, jargões, né, da Bíblia e que nós já sabemos de cor. Muito bem. Eu voltei aqui, irmãos, para ter certeza que não tinha ninguém querendo entrar. Vamos lá, vamos compartilhar uma janela de novo. Compartilhar o anfitrião para o eles, porque o eles não pode controlar a entrada das pessoas. Hoje eu não consigo fazer isso. Jóia, então vamos lá. Lembra que quando eu volto, ele volta lá atrás. Mas vamos lá. Então, gente, como nós vimos, crescimento cristão é batalha espiritual. Tá? Quando a gente fala de batalha espiritual de uma maneira mais abrangente no respeito ao que a Bíblia ensina sobre ela, é isso. É a batalha que nós enfrentamos e nós precisamos da armadura de Deus para enfrentar uma batalha mesmo. Né? Não é só porque a gente não está vendo, né? Porque as coisas são espirituais, que não seja uma guerra terrível. A gente está enfrentando uma batalha nesses dias contra o vírus. É uma batalha invisível, né? Assim, em certos aspectos.
E os próprios cientistas, os maiores pesquisadores, estão numa luta para poder ver e entender o que está acontecendo. O fato é que tem gente morrendo, tem gente adoecendo grave, né, pelo menos. A vida toda do mundo foi afetada por causa dessa batalha. Nós vivemos uma batalha espiritual, né? E aí o que o apóstolo, aliás, desculpe, ninguém tem certeza se foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas o escritor que Deus escolheu, inspirou para escrever o livro aos Hebreus, né? No versículo 12, capítulo 4, no capítulo 4, versículo 12, capítulo 12, versículo 4, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então é uma coisa séria essa luta. O que nós aprendemos, então, com as perguntas raio-x, né? Qual que é a ideia delas? O arrependimento verdadeiro, né? Que é fundamental no nosso relacionamento com Deus, né? Lá em Provérbios 28, 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, né? Alcançará a misericórdia. Então, para a gente ter um arrependimento, né? E receber de Deus seu perdão por misericórdia, a gente precisa ser específico e inteligente. Tá? O nosso pecado, ele não é abstrato, ele é concreto. E a gente não peca no atacado. Né? Chega, me dá aí, eu vou pecar agora 50? Não. Me dá então 50 perdões aí, porque eu pequei 50. Não é assim. A gente ataca, né? A gente peca no varejo. Então, é preciso um olhar honesto para o nosso comportamento e para o nosso coração. E essas perguntas podem nos ajudar a fazê-lo. Tá? A consciência espiritual, que é resultado desse olhar, né, desse examinar do nosso coração, à luz da palavra de Deus, é que nos traz a mudança que Deus quer realizar em nós. Tá? Ela é base para essa mudança, para esse trabalho de Deus em Cristo. Então, os alvos das perguntas raio-x, né, o alvo das perguntas é ajudá-lo a afastar-se dos ídolos, ok? Pode ser amedrontar. Identificá-los primeiro. Né? Isso, claro. Os ídolos, identificá-lo para afastá-los. Essa frase aqui está lá no livro, eu achei muito, muito, muito interessante. Né? Pode ser amedrontador, deixar partir algo que é a nossa vida. Né? A gente vê pessoas, às vezes, contando da sua... quando deixaram algum vício, alguma coisa grave na sua vida, como que é difícil. Né? Uma pessoa que era escrava ali de uma cocaína, ou sei lá, coisa parecida. Né? Abstinência. Tanto que isso é sofrido. Mas, irmãos, muitas vezes, a nossa luta contra o pecado é uma luta, como né, o escritor de Hebreus disse, até o sangue. É uma coisa grave. É uma luta renhida. E graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo Espírito Santo em nós. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Mas é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que opera em nós a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, isso é uma garantia de Deus mesmo. Olha, você vai encontrar comigo e eu vou te santificar. Seja firme, né? Inabalável na obra do Senhor. A obra no nosso próprio coração. Então, esse é o objetivo. O objetivo também das perguntas é aproximar, né, você da misericórdia e do poder de Cristo. Esse é o caminho para a liberdade. Né, pelo arrependimento e pela confiança na obra de Deus, da sua misericórdia em nós. Perceber quão superabundante é a graça de Deus. E aí a gente está se preparando para a lição, se Deus quiser, domingo que vem, que o Esme e a Beth vão trazer para nós. As boas novas da cruz de Cristo. Então, ó, lembre-se ao fazer as lições, né? Ou melhor, fazer as perguntas, ou responder. Deus nos fez idôneos à herança que ele nos dá. Lá em Colossenses 1, 9 a 12, a gente terminou a aula passada lendo esse texto. Se der, hoje a gente termina de novo também, dando tempo. Nós pertencemos a Cristo. Ele pagou o nosso pecado na cruz. Jesus conquistou todos os recursos para a nossa santificação. Não tem nada necessário para a nossa santificação que Jesus não tenha conquistado. E não há o que temer ao examinarmos a nós mesmos. Então eu vou dar
aqui, mas não estou conseguindo. Eu vou passar a palavra agora para a Jaqueline. Né, Jaqueline? A gente pediu a Jaqueline se ela poderia dar um testemunho para nós a partir das perguntas tipo raio-x. E ela bondosamente, né, Jaqueline, dispôs a nos ajudar. Então, você poderia dar seu testemunho, Jaqueline, por favor? Então, bom dia, irmãos. A Marise enviou isso, acho que vocês enviaram essas perguntas no domingo, mas eu não as vi. Na quinta-feira, a Marise me chamou no telefone e perguntou se eu poderia falar. Eu ainda estava no final do meu expediente aqui no home office, e depois eu imediatamente já peguei e falei assim, gente, essas 34 perguntas aqui, não tem nem como, assim, coisa para você, se ficar num dia só com uma, pensando em várias coisas que ela nos remete, né? Eu fazer assim, um autoexame, eu nos expor a palavra para isso. Mas, quando eu li umas 4 vezes, eu resolvi pegar 2 delas para falar um pouquinho sobre o testemunho, mas também falar um pouco, fazer um pequeno, com 5 minutos, um pouquinho sobre a cobiça. E eu vi na pergunta 2 e na pergunta 7 um pouco disso que nós vivemos hoje. Olha o que fala na 2. O que você quer? O que você cobiça? O que você deseja? Almeja, lhe atrai. A que você obedece? A 7 tem um pouco a ver com a 2. Olha a 7. Do que você pensa estar precisando? Na maioria dos casos, a sensação de necessidade de uma pessoa demonstra sua cobiça idólatra. Então, remete lá à questão 2 também. Com frequência, o que chamamos necessidades são, na verdade, mestres enganosos que governam os nossos corações. Elas nos controlam porque parecem ser plausíveis, às vezes até legítimas. Nós já vimos isso bem lá na frente, né? Quando nós estudamos desejos legítimos, mas que não são bíblicos, não são a forma de pensar, né? Contudo, pensar biblicamente, né? Contudo, é necessário, ainda na questão 7, fala lá, contudo, é necessário que eu não seja governado pela necessidade de me sentir bem a meu respeito, de me sentir amado e aceito, de ter algum senso de realização, ter segurança financeira, experimentar boa saúde, viver essa vida que seja organizada, livre e de dor e feliz. Gente, às vezes nós não damos muita atenção, a gente fica muito nos outros mandamentos e esquecemos esse 10º mandamento da cobiça. A cobiça, ela mata a satisfação, a nossa satisfação, que deveria ser em Deus e não em alguma coisa, é o ídolo do nosso coração. Às vezes é o marido, às vezes é o trabalho, às vezes é um estilo de vida que eu gostaria de ter e que às vezes eu cobiço no outro irmão, né? É um carro que ele tem, é o esposo que eu vejo que é bom e o meu não é, e eu faço essa comparação, né? E às vezes o nosso coração não encontra essa satisfação, esse contentamento que o Eudemar falou aqui também. Em Êxodo 20, 17, que é o 10º mandamento, esse é o primeiro e único mandamento que trata diretamente da vida interior. Nós já paramos para pensar nisso? É o que trata da vida interior, atinge em cheio o nosso coração, alcançando os desígnios do coração. Esse mandamento trata não só do que fazemos, mas atinge o cerne dos nossos desejos e vontades. Muitas pessoas podem interpretar o nosso comportamento, mas não pode ler a nossa mente, o nosso coração. Só Deus que faz isso. Só Deus lê nosso coração e a nossa alma. E Ele conhece a nossa cobiça. Você pode esconder dos seus irmãos, você pode estar vivendo a vida lá no seu trabalho, tudo, mas Deus conhece o seu coração. E quando fala, não, vocês já repararam também que esse é o único mandamento que repete o não? Não cobiçarás, e depois ele volta, não cobiçarás. Por quê? Até a própria palavra é estranha nos nossos dias, no nosso meio. Por exemplo, vocês pais, vocês falam, usam essa palavra na educação dos seus filhos? Não cobiçarás? O vocabulário moral da nossa cultura inclui a palavra cobiça? Não, não a usamos no processo de criação dos filhos, não é mesmo?
provavelmente só utilizamos no catecismo, na classe de catecúmenes, ou então o que acontece? Possivelmente utilizamos ciúmes, inveja, e essas palavras estão inclusas na cobiça. Precisamos, gente, desesperadamente saber o que significa cobiçar, porque a cobiça é tão sedutora a ponto de nos entregarmos a ela. Nós nos entregamos a ela. Quando a gente não encontra satisfação em Deus, a gente começa a ver o externo, as pessoas, o estilo de vida, o consumo, como uma forma de contentamento na vida da gente. Então, enquanto nos primeiros mandamentos, 9 mandamentos, há uma diretriz externa direcionada às nossas ações, o 10º lida com o nosso desejo. E essa palavra desejo impregna nossa compreensão do decálogo, pois o cerne de todos os mandamentos está o desejo que temos pelas nossas preferências pessoais. Desejamos nosso Deus pessoal. Nós desejamos o nosso Deus, nós criamos os ídolos no coração. E muitas vezes, principalmente quando eu me refiro ao meu casamento, eu criei deuses em que eu queria que fossem satisfeitos, para eu me sentir contentamento, eu queria que as coisas acontecessem de acordo com aquilo que eu criei como ídolo no meu coração. E, ao longo desses 13 anos de casamento, principalmente, eu venho aprendendo diariamente que o meu contentamento está em Deus, e ele é acircunstancial, ele não está atrelado a uma reação de qualquer membro da família, porque eu tenho que buscar. Quando eu vejo que eu fico triste, e eu me pego muitas vezes, isso é um trabalho que você tem que fazer todos os dias. A batalha, como diz o Demar, contra esses ídolos que nós identificamos, é diuturna. É diuturna. Até enquanto nós dormimos, no que nós sonhamos, porque durante o dia nós temos que acordar e falar, poxa, eu sonhei com isso está na minha mente, mas eu preciso entregar a Deus e expor a palavra de Deus e falar como que eu vou ter que pensar e agir biblicamente. Bem, um desejo, quantos de nós desejamos autonomia, como Maris falou, em vez de honrar os pais, os adolescentes? Quantas vezes nós criamos nossos filhos e muitas vezes nós percebemos deles que eles querem muito mais autonomia do que honrar o pai? Isso está não cumprindo a palavra de Deus, né? Um desejo, quantos de nós desejamos bens, o esposo, a vida, a reputação do nosso próximo? Né? Um desejo aparentemente insaciável. No século XXI, meus irmãos, provavelmente não cobiçamos bois e jumentos, como está lá no 10º mandamento, mas, todavia, cobiçamos o carro, as roupas, o emprego, a habilidade atlética, o corpo da outra pessoa, da minha irmã, que eu não tenho, mas eu gostaria de ter. A cobiça parece acertar a essência dos nossos ossos. Devemos considerar também a ilusão das riquezas. Cobiçar é ansiar por. Ansiamos por coisas e vivemos numa sociedade que acha que devemos ser cada vez mais ambiciosos. Basta observarmos as publicidades e as imagens que se apresentam aos nossos olhos. Dizem que somos o que temos, o que compramos, o que vestimos, o carro que dirigimos e o que queremos. A marca da cultura do consumo é a redução do ser para o ter, como diz John Piper. Queridos, ansiamos pelas coisas erradas. Isso é cobiça. Certamente não fecharíamos os nossos olhos e nós não fecharíamos os olhos quando falasse qual o mandamento de adultério, de honrar o pai, de não matarás, mas fechamos os nossos olhos para a cobiça. Porque muitas vezes, como diz Marisa, nós não identificamos esse ídolo no nosso coração para que nós possamos afastá-lo das nossas vidas. Bem, é um alerta aqui. Consumismo é um Deus desse século. É um ídolo que nós precisamos identificar e afastá-lo também. E tão perigoso para as nossas almas quanto qualquer outra coisa que possamos conhecer. E é ameaçador para a família e também o que acontece?
ele significa consumismo, materialismo, tudo isso tem sido aceito por nós com muita facilidade, por nós cristãos. Carregamos as chaves e mais chaves no pescoço, mas voltamos para os nossos lares vazios. Os nossos lares têm sido vazios, porque nós temos muita preocupação com o que nós temos, os bens, mas nós estamos pobres da palavra de Deus, do pensar biblicamente, porque o nosso coração muitas vezes está na cobiça de ter o que o mundo quer que nós tenhamos. É preciso que nós identifiquemos na nossa vida, eu, Jaqueline, o que é desejo, o que é necessidade. Necessidade é a coisa básica, é quando fala lá, se você tem o que comer, beber e vestir, esteja satisfeito. Desejo é aquilo que a sociedade está colocando todo dia e que os empresários e os marqueteiros, eles trabalham diuturnamente para despertar em nós isso aí. E isso não é uma forma cristã de pensar sobre isso. Caminhando para o final, o que definimos como necessário foi definido pelas expectativas distorcidas de uma sociedade consumista. Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Em vez disso, ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Em outra ocasião, Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Precisamos aprender a substituir o desejo errado pelo desejo certo. Violar o 10º mandamento é, na verdade, uma violação direta do primeiro mandamento. Violar o 10º mandamento é uma violação direta do primeiro. Colocamos outros deuses diante de nós. A cobiça nunca dorme. Nunca dorme. Ela nunca descansa. Devemos desejar Cristo, devemos desejar a glória de Deus, a companhia do Deus vivo e verdadeiro. Devemos desejar as coisas do alto. Devemos desejar o céu. Desejar o céu é entender que é lá, e somente lá, que nós encontraremos satisfação. Eu tenho aprendido isso de muitas vezes no meu emprego, na minha vida, no casamento, sempre não olhar para o outro e me buscar em Deus essa satisfação. Então, eu quis dar esse testemunho aqui, porque, para mim, a questão do materialismo, a questão de querer ter o que o outro tem, mas que Deus me deu essa aqui, eu tenho que aprender a ter esse contentamento com aquilo que Deus me dá, a circunstância em que eu passo, eu sei que Deus está me ensinando, me tornando mais parecida com o Filho dele, e é esse o objetivo nosso. A nossa satisfação, irmãos, tem que estar sempre nos céus, é lá, é nas coisas de Deus, e buscar essa satisfação em Cristo Jesus, que nos capacita dia a dia. É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Coisa boa. Eu vou trazer de volta aqui uma janela, que ela dá. Nossa, vou tentar chegar lá. Foi muito edificante para nós, viu, Jaqueline? Muito obrigado pelo seu testemunho. E eu tenho certeza que não fui só eu que me identifiquei com o que você colocou e a importância da gente se quebrantar diante de Deus e pedir mesmo o socorro de Deus, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas eu me percebo tão superficial e tão genérico, e tão no atacado nas minhas confissões, no meu relacionamento com Deus, quando eu vou reconhecer o meu pecado. Mas quando a gente reflete como você refletiu aí, Jaqueline, a gente vê claramente em que é que a gente está ofendendo a Deus e por que a gente está em pecado, né? Bom, continuando então, irmãos, nós na aula passada também vimos lá no texto de Tiago 4, de 1 a 10. Estou sem volume, né? E o Demar, não, é Bela. Ah, tá, não, era só para deixar a Jaqueline entrar de novo. Ela saiu. Desculpa, gente, desculpa. Eu fui fechar o microfone para o Demar falar e acabei saindo da reunião. Tudo bem. Aí, mas voltou, né? Sim. Então, se tiver alguma coisa aí, fiquem à vontade para me ajudar falando, tá? Quer
Às vezes vocês percebem alguma coisa que eu não percebi aí, inclusive gente precisando entrar. Mas aí, voltando, Jaqueline, eu estava falando que foi tão importante, você acabou não ouvindo, né? Para a gente também, tá? O seu testemunho, porque muitas vezes a gente é super genérico nos nossas... Eu, né? Muito genérico na maneira de falar com Deus, inclusive do nosso pecado, mas quando a gente reflete como você refletiu aí, a gente percebe que a gente precisa pedir perdão por isso e aquilo, né? E a gente vê, de fato, Deus agindo na nossa vida. Voltando no texto lá de Provérbios, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, arrependido as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, o texto de Tiago 4, de 1 a 10, eu não sei se eu vou conseguir aí, se está fácil. Rafael, será que você consegue ler ele para nós? Eu quero pedir o Rafael, porque eu sei que ele tem facilidade aí com a tecnologia, para ele nos ajudar. Mas antes que o Rafael leia, irmãos, nesse texto, Tiago nos mostra, né? Deus nos mostra através de Tiago nessa carta, a causa e também a cura para a ira e o conflito, né? Uma discussão sincera, mas amorosa, para a gente tratar do nosso coração, né? Das causas e do remédio para o nosso diagnóstico que a gente chegou a respeito do nosso coração, é fundamental, tá? Ele une aí, o Tiago, a verdade e o amor. Ele diz a verdade em amor. Numa combinação, né, essas duas coisas são necessárias para a gente reconhecer que algo bom se tornou um Deus funcional na nossa vida, né? Porque como a Jaqueline falou, nós cobiçamos muitas vezes coisas boas, não é coisa ruim não, né? Querer melhoria em determinada coisa, né, em si não tem problema. Isso toma conta do nosso coração. Se a gente começa a cobiçar essas coisas, se nós não temos contentamento em Deus, na satisfação que Deus nos dá, então nós estamos caindo em pecado. Você consegue ler para nós, Rafael, agora, por favor? Consigo. É Tiago 4, de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis e lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você pode ler até o 10, por favor? Desculpa. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aflige-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Ótimo, obrigado, Tiago. Então, irmãos, Tiago não, né? Rafael. Então, nesse texto, até o versículo 4, nós aprendemos o seguinte: a guerra que a gente vê é resultado de uma guerra interior no nosso coração, os desejos não satisfeitos. Esse é o motivo das agressões. O versículo 4, né, que o Tiago leu, infiéis, ele mostra que os conflitos ímpios do nosso coração vêm de alguém que está adorando, né, alguém ou algo que não é Deus. Existe aí um falso amante. Lembra? Ele fala lá, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É impossível agradar a dois senhores. Não é? Eu não sei se alguém pediu para entrar aqui, hein? Só um instantinho, irmãos, eu vou ter que... Eu vou passar a palavra para o Vinícius, aí eu vejo se tem alguém querendo entrar. Mas essas coisas trazem um impacto radical na idolatria, tá?
ou melhor, essas coisas nos ajudam a ver que nós estamos caindo em idolatria, que nós precisamos do Evangelho, precisamos de Cristo, precisamos da ação do Espírito. Tá? Os espinhos nos mostram os ídolos substitutos de Deus, nos mostram a cobiça dominante no nosso coração, nos mostram que nós precisamos de transformação e nos dá fome e sede da graça de Deus. Então, eu vou pedir ao Vinícius, tá, Vinícius? Para dar um testemunho para a gente também. O Vinícius também, gentilmente, né, se dispôs a testemunhar hoje. Mas eu só fui falar com eles na sexta-feira, né, Vinícius? Desculpa. Ficou apertado o tempo. Mas, Vinícius, por favor. Sem problema. Primeiramente, bom dia a todos aí que não tive oportunidade de falar bom dia, né, Bela? Agradeço a oportunidade da Marisa e da Marta terem convidado aí. E não sei se todos tiveram a oportunidade de estar lendo o Raio-X aí. Igual a Jaqueline falou, o Marisa, Demar e demais irmãos aí, dá vontade da gente ficar um tempão lendo essas perguntas, porque são perguntas muito teóricas, mas mexem muito na vida prática da gente, né? Eu tentei abordar um item aqui, que é o número 15. Quem tiver com o livro ou com as perguntas do Raio-X aí, e quem não tiver, eu vou ler. Fala o seguinte. Aqui está mais fácil, obrigado. O que você espera desesperadamente que dure em sua vida? O que você sente que sempre deve estar presente em sua vida? O que você não pode viver sem? O meu perfil é de tentar abordar alguma questão na vida espiritual de maneira prática. Muitas pessoas gostam de analisar questões teóricas, eu acho que é muito importante também, inclusive os princípios bíblicos, muitos deles são norteados por aquelas pessoas que pensam de maneira teórica, né? Eu gosto, é meu perfil, gosto de analisar de maneira mais prática. E quando eu estava lendo essa pergunta aqui, me veio à mente uma brincadeira que a minha filha fez comigo, a Sara, a minha filha mais velha, ela tem 12 anos. É uma brincadeira de joguinho que ela estava fazendo, e nessa brincadeira tinham várias perguntas. Para onde você quer viajar? Qual foi uma coisa marcante na sua vida como criança? E assim vieram várias perguntas. E aí, uma pergunta que ela me fez, que me marcou muito, foi o seguinte: quando você morrer, o que você quer que as pessoas guardem de você? Aí, essa pergunta, eu respondi assim, de bate-pronto. É igual quando estivesse rolando uma bola, né, Demar? Na marca do pênalti ali, você nem pensa, só bateu e fez gol. Então, essa aí eu respondi de bate-pronto. Eu falei assim: ô Sara, eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como uma pessoa crente. E aí, acabou que eu estava fazendo ginástica aqui em casa, e ela sentada brincando, perguntando, e eu fazendo ginástica. E aí, quando eu acabei aquela ginástica, e eu fui pensar na resposta que eu dei para a Sara, eu pensei comigo mesmo: e eu estou sendo hipócrita, porque se eu quisesse que as pessoas realmente pensassem de mim, eu teria pelo menos lido a Bíblia hoje. Eu não tinha lido a Bíblia naquele dia ainda. Então, foi assim, um tapa de luva para mim mesmo, né? Ela nem sabia disso. Mas é claro, irmãos, que não seria isso para a minha glória. Não, para a glória de Deus, é claro, né? Mas eu gostaria de ser uma pessoa que pudesse pregar a palavra de Deus, que as pessoas me vissem não como alguma característica, algum adjetivo que eu acho que eu valorizo nas pessoas. Não, eu queria que as pessoas me vissem, e eu desejo para todos os irmãos dessa sala aqui que as pessoas os vissem como realmente crentes no Senhor Jesus, né? E aí, eu tenho um pensamento que é muito constante na minha vida, que eu faço para mim diariamente, e eu quero colocar para os irmãos aqui. A gente sabe, a Marisa falou com propriedade aí, que a gente sabe responder todas as perguntas, às vezes de cor, né, Marisa?
de acordo com os princípios bíblicos, cada pergunta aí. Mas, na prática, se eu quero ser uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que é temente a Deus, eu tenho que desligar a televisão, eu tenho que parar de ficar agarrado no celular. Se eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, eu tenho que, de vez em quando, fechar o livro. Se eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, tem uma hora que eu tenho que parar com o esporte. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de passear, mas eu tenho que parar um pouquinho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar com as outras. Às vezes no telefone eu fico meia hora. Não gosto de telefone, mas às vezes um papo tão bom que eu fico um tempão. Às vezes eu gosto muito de trabalhar, então às vezes a gente fica muito tempo no trabalho. E às vezes a gente tem que parar um pouquinho disso aí. E aí eu dou ênfase maior à televisão, celular, para aqueles que gostam de videogame, para a gente dedicar tempo à leitura da Bíblia, à oração. A gente aqui em casa gosta muito de ver filme. E algumas vezes à noite, quando a gente acabou de ver o filme, às vezes o filme muito bom, mas aí às vezes eu fico assim, meio com peso na consciência. Pô, quanto tempo eu gastei no dia de hoje para ler a Bíblia e para orar? E gastei um tempão aqui com o filme, gastei um tempão com várias coisas que não são pecaminosas. Eu creio que eu não falei nada aqui que é de pecado. São coisas prazerosas, e Deus quer isso para a gente, casa. Claro que a gente tenha prazeres, sim. Mas, como diz na palavra de Deus, tem tempo para tudo, né? Nós estamos guardando tempo realmente para abrir a Bíblia, para orar, né? Então, um pensamento que eu coloco para os irmãos aqui, que eu tenho para mim, que me incomoda. E aí, aquele versículo de 1 Coríntios 10, 31, que vários irmãos sabem de cor aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nesses prazeres, nesses investimentos que eu estou tendo, está sendo para a glória de Deus. No trabalho, está sendo para a glória de Deus, né? E o tempo que eu estou dedicando, lá do texto de Eclesiastes, eu estou dedicando realmente para a glória de Deus? Então, essa foi a pergunta 15, que eu emendei com a pergunta 2, que fala o seguinte: o que você quer? O que você cobiça? Isso, é a mesma que a Jaqueline colocou agora há pouco aí. O que você quer? O que você cobiça? O que você deseja, almeja? Lhe atrai? A que desejos você obedece? Então, no meu caso específico aqui, né? Eu que gostaria de ser lembrado na morte, em vida também, né, meus irmãos? Como uma pessoa que é temente a Deus, então que eu busque isso. E é uma reflexão que eu passo para os irmãos aí. Se cada um tem esse desejo, que a gente realmente abstenha de algumas coisas que não são pecados, né? Mas que a gente dedique à palavra de Deus. E um segundo pensamento que eu tive aqui foi da pergunta número 20. Ela é muito simples, mas eu acho que ela é muito abrangente, principalmente para muitos aqui nessa classe escola dominical, que tem filhos pequenos ainda, né, Edma? O Edma acho que é um dos poucos aqui, né? Mas a maioria aqui tem filhos pequenos ou adolescentes. Fala o seguinte: a vitória e o sucesso de quem fariam sua vida feliz? De que maneira você define vitória e sucesso? É lógico que a gente pode levar essa pergunta aqui para o lado pessoal nosso, né? Mas uma das vitórias muito marcantes que eu tenho para mim, que eu gostaria muito de colher frutos disso, são meus filhos. E como essa sala de escola dominical aqui, ela tem muitos filhos pequenos, coincidentemente não, a vontade de Deus, né? Há pouco tempo eu tive uma conversa com um casal, tem filhos também da idade próxima da nossa, e uma pessoa do casal falou o seguinte: os meus filhos, do jeito que eles estão levando a escola aí, no máximo que eles vão ser é lixeiro. Ele falou isso aí. É lógico, uma maneira exagerada que ele usou, porque eles estão em escola boa, os meninos dele,
eles têm condição financeira boa, então têm acesso a bons livros, acesso a boa informação. Mas, aquela frase dele, eu não comentei na hora para não ser uma coisa meio chata, mas em outro momento eu abordei com essa pessoa. E eu pensei o seguinte: a preocupação gigante dele naquela frase dele, eu sei que aquela pessoa pensa daquela maneira, é que o filho dele seja bem-sucedido. E aí eu faço uma pergunta para mim mesmo, às vezes eu comento isso com a Isabela, deixo uma reflexão para os irmãos aí. O que é ser bem-sucedido, né? O que é um casamento bem-sucedido? O que é o meu filho crescer bem? É ele ser um doutor? É ele ser um brilhante aluno e ter uma profissão muito boa? O que é profissão muito boa? A profissão que eu, Vinícius, mais valorizo é professor. E não é a profissão mais valorizada no nosso dia hoje, né? Se a gente tem uma profissão em que a pessoa ganha dezenas de milhares de reais, é a profissão bem-sucedida, não importa qual seja a profissão. O nosso meio é esse, né? Nossa sociedade é essa. E aí? Aí vem um questionamento para a gente. O que é o meu filho, a minha filha, ser bem-sucedida no futuro? E até para agora mesmo, no presente, em a comunhão dela com os colegas de escola, onde ela estiver convivendo. A resposta é muito clara, simples para nós que somos crentes participando dessa escola dominical, né, meus irmãos? É que eles sejam bem-sucedidos espiritualmente. Mas aí vem a pergunta para mim, para a Isabela e para os irmãos. Nós estamos nos esforçando para isso? Para que nossos filhos tenham leitura da Bíblia, oração, conversas santas dentro de casa, comunhão com os colegas no caso, os que têm adolescente aí, os colegas de escola, os meus filhos com os colegas de escola ou colegas da igreja que sejam. Nós estamos investindo nisso, né? Vem essa pergunta para a gente aí. E aí, uma pergunta difícil de responder, mas eu coloquei para mim mesmo. Qual que é a oração que eu quero para o meu filho? Qual a oração que eu quero para minha filha? Que seja um missionário ou um empresário? Vocês entenderam a distância, a polaridade que eu quis colocar aqui, né? O missionário sofre, o missionário às vezes não tem condição, é uma incógnita na sua vida a questão do seu sustento. Eu coloquei dois extremos bem opostos aqui, não que sejam esses extremos que a gente queira para a nossa vida e que a gente queira para a vida dos nossos filhos, né? Mas eu creio que os irmãos entenderam a ideia aí, que a gente tem que dedicar tempo conosco mesmo e com nossos filhos para aquilo que a gente fala, que a gente prega, que é o mais importante, né? Que é o crescimento espiritual com o Senhor Jesus. E, o Maris Demar, eu vou ficar só nesses 2 pontos, tá? Eu queria entrar em outros. Eu queria entrar, por exemplo, no testemunho da gente no trabalho. Vários aqui convivem no seu ambiente de trabalho 8, 9, 10 horas por dia, né? Eu queria muito falar sobre isso, mas eu vou ficar nesses 2 pontos aqui e oro para que Deus trabalhe no coração de cada irmão aí, para que a gente tenha essa vontade na nossa vida, de realmente a gente fazer o que a gente prega, que é o crescimento espiritual. Obrigado, Deus abençoe. Marise, o seu microfone está desligado, não ouvimos nada. E a Jaqueline pediu a palavra, hein? Jaqueline, você pediu a palavra? Só um minutinho. Eu acho, eu também, Vinícius, quando o Marisa me pediu para falar, eu ia falar da 2 e essa aí sobre sucesso e vitória. Porque ainda
inicialmente, assim, eu comecei a fazer, já peguei o dicionário para ver a diferença de vitória, mas depois eu me detive mais, eu achei essa outra aqui, a 7. Mas uma coisa eu quero falar para vocês, eu não tenho filhos, mas para todas as mães que têm, eu falo, que seja um empresário missionário, que seja um juiz missionário, que seja um oficial do Ministério Público missionário. Você sabe, o mais importante de tudo é que nós vivamos corandel, que nós vivamos diante de Deus 24 horas por dia, tentando, sob a autoridade dele e buscando dar glórias ao nome dele com o que nós fazemos. E isso deve ser intencional nas nossas vidas. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter intencionalidade. Numa conversa, ir ao cabeleireiro, ter essa intencionalidade, é levantar e, antes de tomar café, eu vou ser intencional para o meu filho aqui para falar que temos que agradecer. É quando eu coloco a comida do meu marido e falo assim, olha, não é o nosso trabalho que colocou isso aqui, não é Deus. É o tempo inteiro a gente mostrar para aqueles que não conhecem que tudo nós movemos, nós vivemos e existimos é por Deus e para Deus. Isso aí nós temos que colocar na vida da gente. Era só isso que eu queria falar. Jaqueline, Marisa vai falar, depois eu vou retomar aqui. Pode falar aqui. Então, queridos, o Ildemar falou assim, quem sabe a gente faz uma reunião durante a semana, fora do horário de escola dominical, para a gente conversar mais sobre o questionário. Então, eu sugiro, meus irmãos, que a gente realmente pegue o questionário, avalie, escreva e fale, às vezes, grave. E se vocês acharem que vale a pena, a gente pode propor aí de encontrar, tá bom? Um dia aí, virtualmente, e fazemos esse mais um debate. E mesmo que não seja da turma toda, quem quiser pode mandar um oi para a gente, para o Brim, para o Ildemar, para o Esme, a Beth, e a gente agenda, tá bom? Ao invés de a gente pegar, Marise, 3 perguntas ou 4 perguntas por cada reunião, que é mais interessante a gente falando um pouquinho sobre elas, né? Tá. Vou retomar então, gente. Eu vou colocar aqui rapidamente. Nós temos 10 minutos só. Nem isso. Vamos lá. Pronto, acho que deu. Está entrando aí, né? Deixa eu voltar então para cá. Só que eu tenho que chegar lá onde eu estava rapidamente, que eu chego. Nós estávamos no texto de Tiago 4, irmãos. Antes de falar das perguntas, eu vou fechar com elas, falar mais um pouquinho. Mas aqui a gente vê nesse texto que como que nosso Deus é um Deus zeloso, tá? Zeloso em recapturar as nossas afeições, né? Ele fala dessa idolatria no nosso coração, mas existe uma obra maravilhosa do Espírito Santo que vai fazer o que for necessário, até permitir coisas difíceis na nossa vida, para nos reconquistar, tá? Então, há um convite, lá dos versículos 7 a 10, um convite, volte-se para Deus em humilde arrependimento, que Deus vai te acolher com graça e misericórdia. E aí tem essas duas figuras, limpar o coração, que é essencial para o crescimento em graça. E aí eu queria, né, mais uma vez, fazer essa pergunta para você. O que alimenta as reações ímpias em sua vida? O que está lá no seu coração? É preciso limpar o coração. E também no comportamento, né, purificai as mãos. Troque as reações pecaminosas por reações piedosas. E aí vem a pergunta, o que você tem permitido tornar-se mais atraente do que o Senhor? O crescimento cristão é uma batalha espiritual e vale a pena, então, esse trabalho investigativo. E as perguntas visam nos ajudar nesse trabalho. Eu queria falar sobre as perguntas, irmãos, uma coisa que eu penso que é muito importante para nós, que é o seguinte, as perguntas a gente pode responder, eu fiz isso até, eu peguei todas as perguntas e respondi agora de uma maneira mais genérica. Você pode pegar e cada pergunta dessa aqui você responde na sua vida como um todo. O que você ama? Nós mandamos aqui para os nossos filhos e tal, e a gente tende a falar assim, eu amo a Deus. Existe alguma coisa que você ama mais do que a Deus? Não, eu amo Deus. Você ama o próximo? Eu amo o próximo. Não é o normal da gente. É nessa linha.
Mas, então, se você for pegar todas as perguntas de uma maneira mais genérica, você vai dar um estilo de resposta. Mas se você pode também usar essas perguntas para examinar o seu coração, vamos dizer, essa semana, as coisas que aconteceram essa semana, tá? Lembra as principais coisas que mexeram com você. Aí quando você vê que você fez tal coisa, teve tal incidente, coisa na sua vida, aí você olha diante desse incidente, ou dessa semana, nessa semana, o que você quer? Essa semana, o que eu queria fazer? Eu queria isso, isso, isso. Aí você começa a examinar o que está no seu coração, você já vai ter respostas diferentes. Ou mesmo uma terceira maneira de olhar, não por um período, mas por um problema específico. Aconteceu tal coisa, eu estou com tal dificuldade, eu estou brigando muito com o meu filho, com a minha esposa, estou discutindo muito nisso, ou eu estou sendo preguiçoso, estou deixando de fazer o que eu tinha que fazer. Olha as perguntas pensando nisso, né? Aí quando você fala assim, o que você ama? Aí você já vai falar assim, será que existe alguma coisa que você ama mais do que a Deus ou ao seu próximo? Aí você vai falar, olha, nessa situação, eu amei mais o meu conforto pessoal, mais o meu sossego, do que a Deus, do que o meu irmão. Olha, eu não fui atrás dele para conversar sobre aquele assunto, que ele precisava tanto de uma conversa, porque eu amei foi a mim mesmo, eu amei foi o meu conforto, meu sossego, aí eu não quis me envolver, né? Foi outras coisas que eu me envolvi. Então, você pode usar essas perguntas, as mesmas perguntas, às vezes elas são assim repetitivas nos assuntos, pelo fato delas pegar vários ângulos para um mesmo assunto. E dependendo da situação, daquilo que você está pensando, uma ou outra pergunta vai te ajudar mais, tá? A refletir e olhar o que está no seu coração. Tá bem, irmãos? Então, olha, mais uma vez, né, eu coloquei até de amarelo aí, vale a pena o trabalho investigativo, tá? É uma luta, tipo o Covid lá mesmo. O pessoal está tentando ver como é que esse vírus funciona, como que acaba com ele e tal. O mundo inteiro querendo saber. Tem cientistas super capacitados. E nós temos nada mais, nada menos do que o auxílio de Deus. Deus está interessado em trabalhar no nosso coração, em nos moldar, tá? Nos aperfeiçoar, mudar as coisas mais íntimas lá dentro de nós, para que a gente se aproxime mais de Deus, a gente tenha mais alegria, segurança e prazer no nosso relacionamento com Deus e com os outros também, é claro, como um reflexo dessa alegria que nós temos em Deus. Você quer falar, querido? Não, era isso. Olha, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, que está lá no Salmo 119, versículo 9. Então, queridos, é isso aí. Isso. Eu vou querer falar de um texto aqui, não sei se eu vou pedir a vocês para abrirem, nós vamos encerrar lendo. Desculpa, antes, alguém gostaria, a gente tem aqui mais 2 minutinhos, alguém gostaria, irmãos, de contribuir? Ou fazer alguma pergunta? Às vezes tem alguma pergunta aí que não quer calar, senão nós vamos para o texto final. Podemos ir para o texto final? Podemos, né? Então tá. Eu queria que os irmãos abrissem no texto de Colossenses capítulo 1, de 9 a 12, né? Os irmãos devem estar com a sua Bíblia aí, eu vou ler o texto daqui. Não dá para a gente ler junto por causa de sincronismo, né? O som chega diferente, num tempo diferente na casa dos irmãos, mas eu vou ler para nós. Colossenses 1, versículos 9 a 12. E que nós estejamos dispostos a fazer isso uns pelos outros durante a semana. Isso o quê? O que você vai falar aí? Ah, tá. Por essa Oração. razão. Então, vou ler o texto. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Colossenses, então, 1, de 9 a 12. Eu queria também, irmãos, além de, mais uma vez, pedir aos irmãos que separem um tempo para refletir sobre essas perguntas,
que releiam e meditem no texto, na própria carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18, tá? Que fala a respeito das tribulações da nossa vida, das lutas da nossa vida, das provações e do propósito de Deus de nos aperfeiçoar através das provações, né? E da necessidade que nós temos de sabedoria, do socorro de Deus, né? Tomar decisões que agradam a Deus, que honram e glorificam a Deus, em obediência a Deus, é resultado, né? Essas escolhas são resultado da sabedoria de Deus abundante na nossa vida. E como nós precisamos, né? Que Deus nos abençoe assim. Marisa está sugerindo aqui, eu pedi a Beth ou ao Edman, tá? Uns dos dois para orar, e a gente vai encerrar assim, tá, irmão? São 10h19, o culto vai começar às 10h30. Então, nós vamos ter, depois da oração da Beth e do Edman, um tempinho para chavear aí, né? Passar lá para o YouTube. Então, vamos orar. Beth e o Edman. O Edman vai orar. Ok. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta escola dominical. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, ó Deus, pela vida de cada irmão aqui, que o Senhor atraiu, ó Pai, com benignidade, Senhor, para que fôssemos edificados, para que fôssemos preparados e amadurecidos, ó Deus, para realizar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável à nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai, pela vida do Ildemar e da Marise, que se esmeraram, ó Deus, nessa preparação. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor também nos abençoe a refletir, como refletiram a Jaqueline e o Vinícius, em cada uma dessas perguntas, ó Pai, para que a gente possa fazer uma análise sincera, autêntica, verdadeira e não superficial, confrontando, ó Deus, cada pergunta com a tua palavra, para que a gente, ó Deus, se posicione de maneira séria, com alegria, com satisfação, em fazer aquilo que agrada o Senhor e que certamente vai abençoar a cada um de nós e a nossa família. Ó Deus de amor, muito obrigado por essa oportunidade. Dá-nos, ó Deus, um domingo abençoado na tua presença, Senhor. Que esse dia seja dedicado ao Senhor e ao nosso descanso, como a tua palavra propõe, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos queridos, Deus abençoe a cada um, prazer. Deus abençoe, queridos. Estejamos orando uns pelos outros aí. Um beijo. Beijo, gente. Os microfones aí, o Wesley também. Tchau, tchau. Eu mandei aqui para a mamãe, viu, gente? Por isso que eu fiquei com o telefone aqui, ó. Mamãe despedindo aqui, ó. Dona Maria Helena está despedindo, né, Maria? Olha. Tchau, bom dia. Deus abençoe. Bom dia, Deus abençoe. Valeu, Guilherme. Valeu, Jaqueline. O Wesley. Abração.